Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles. No meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu me recuso terminantemente a imaginar, a pensar, e muito menos a dizer que esta é uma noite qualquer. Esta só pode ser a noite que Deus preparou para nós. Portanto, regozijemo-nos e alegremos-nos nela. É um dom de Deus. Quantos estão felizes por esta noite que Deus nos dá? Eu quero lhes pedir encarecidamente a gentileza de abrirem o livro sagrado. Que seria de nós, irmãs e irmãos em Cristo, se não existisse um livro chamado Bíblia? Que seria de nós? Nós nada saberíamos sobre Deus se não existisse a Bíblia, porque o único livro que revela Deus é a Bíblia. O único livro que tem notícias exatas sobre o céu. Todos os livros que existem falando sobre o céu, se são verdadeiros, se inspiraram na Bíblia. Então quem vale mesmo é a Bíblia. E que bom que você trouxe, ela está com você. Vou lhes anunciar o texto e só lhes peço permissão para dizer-lhes da minha alta satisfação de ter aqui nesta noite, abraçar o pastor Genival. Eu queria lhe contar um pequeno segredo. Eu lhe acompanho, viu? Eu tenho tido muita alegria do meu espírito quando eu vejo Deus usá-lo em diferentes partes no Brasil. E louvo a Deus por sua vida e por seu ministério. O Senhor o faça cada vez mais abundante e frutífero. Dá para o Senhor. Se dependesse de mim, era o Senhor que ia falar esta noite. Eu queria lhe ouvir. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Capítulo de número 8. Quando se encontrar o Gênesis, capítulo de número 8, eu peço a gentileza de dizer um lindo amém. Amém. Bom, pelo visto, todos encontraram. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12, por gentileza. O 6 diz assim: E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Posso pedir às irmãs que leiam o de número 8, por favor? A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Os varões podem ler o verso 10? 11. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12. Todos os irmãos, por favor. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. De tão lindo que é, de tão especial, eu peço que repitam a leitura do verso 12, por favor. O mais forte que puderem. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Quem escreveu estas palavras foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Moisés não assistiu isto aqui. Mas quem está 40 dias no monte com Deus, aprende muita coisa. Sabe muita coisa. Sabe o que os outros não sabem, conhece o que os outros não conhecem, aprende sem ter estudado e sabe mais do que quem estudou.
Deus é maravilhoso. Eu lhes peço a gentileza de tomarem o seu assento depois que fizerem uma coisa. Que coisa? Depois que cada um apertar a mão do outro, que estava ao seu lado, da outra, e dizer assim: foi muito bom você ter vindo. Aí sim, podem sentar, obrigado. O livro de Gênesis nos traz imediatamente a ideia de duas outras palavras. Gênesis quer dizer início, origem, princípio, etc. Quando nós lemos a palavra Gênesis, nós temos a ideia primeiro de princípio. Como tudo começou, pelo menos tudo que se refere ao reino criado. Então, por consequência, a segunda ideia que a palavra Gênesis traz à nossa mente é a ideia de criação. Graças a Deus que nós, povo de Deus, somos criacionistas. É uma estupidez para qualquer criatura humana admitir o evolucionismo. É uma irreverência, é uma falta de bom senso imaginar que o mundo foi criado como resultado de uma grande explosão. Isso é uma loucura. E é interessante que os homens acreditam mais nessa invencionice do que no relato inspirado, sagrado, legítimo, perfeito, irretocável da palavra de Deus. Quanto a nós, ficamos com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou. E eu queria tomar 1 ou 2 minutos para imaginar que coisa linda deveria ter sido o episódio da criação. Primeiro, não foi algo assim repentino, instantâneo, corrido. Não. Deus nunca teve pressa de nada. A única pressa que Deus tem é de salvar as pessoas. Fora isso, ele não tem pressa. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, que Deus destinou 1 ano para oferecer salvação e 1 dia para dar juízo. Que coisa! Para julgar é só 1 dia. Agora, para salvar é 1 ano. Ah, Deus extraordinário. E Deus começa a criar e cria, e cria, e cria, e cria, e cria. E quando Deus está criando as coisas pertinentes aqui a este nosso universo, Ele deu um susto nos anjos. Literalmente, Deus deixou os anjos assustados. De vez em quando, Deus dá um susto nos anjos. Um susto que Deus deu nos anjos foi quando Deus criou semente. Porque lá no céu, ninguém tinha a ideia de semente. Semente, que é isso? No céu não existe semente. Outra coisa estranha para os anjos foi a ideia de crescimento. Porque os anjos, o tamanho que eles foram criados, continuam até hoje e serão sempre daquele tamanho. Já Deus criou a terra aqui e as plantas crescem, os animais crescem, nós crescemos, coisa. Mas, na verdade, eu quero recordar agora o momento que Deus destinou para criar os animais. São muitos. São muitos. E Deus está criando um animal, e criando outro animal, e criando um animal, criando os quadrúpedes, criando os répteis, criando os mamíferos, criando os vertebrados, criando os invertebrados, está criando. Mas eu pareço ver a Trindade reunida dizendo assim: vamos deixar aqueles por último. Aqueles. Quais? Aqueles que vão nos representar na terra. Porque há um pequeno grupo de animais aqui na terra que representam, que por analogia falam da Trindade. Quando chegou o momento, estão praticamente todos criados, menos aqueles. Então o pai disse: bom, eu vou começar a criar os últimos. E Deus o Pai criou a águia. Águia simboliza o Pai. Águia aponta para o Pai. Se querem mais uma vez saber por que este país é abençoado, é só procurar saber qual é o animal que é o símbolo dele. Seria impossível Deus não abençoar um país que escolheu como símbolo o que ele próprio é: uma águia. Uma águia. Uma águia. Bom, o filho então disse: bom, como eu terei que tornar-me homem, terei que encarnar-me, eu preciso de 3 animais para me representar.
E o filho cria, então, 3 animais. Primeiro cria o leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Depois ele cria o cordeiro, para significar que ele iria morrer. Eis o Cordeiro de Deus. E por último ele cria... Surpresa, né? E por último ele cria a galinha. Por último ele cria a galinha. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha, ajuntar os seus pintinhos. Nós só acreditamos nisso, nós só falamos isso, porque foi Jesus que disse. E ele não deixou para ele, porque ninguém ia aceitar. E finalmente chega o Espírito Santo e diz, agora eu vou criar o animal que vai me representar. E o Espírito Santo cria a pomba. Nós lemos sobre a pomba. Por isso que nós lemos sobre a pomba, porque é a semana do Espírito Santo. Você não pensou que ia falar sobre dilúvio, não é? Não é a semana do dilúvio, é a semana do... Lá em São Paulo houve a noite do dilúvio, né? A pomba. Há tantas coisas para falar sobre a pomba, mas não é o caso esta noite. Mas 2 ou 3. Eu era criança e algumas vezes eu vi minha mãe trazer uma ave e imolá-la ali para levar ao fogo. E as aves domésticas que nós conhecemos, todas têm fel. Toda ave tem que ter fel, menos a pomba. Quando o Espírito Santo criou a pomba, ele disse, essa aqui não pode ter fel, porque ela vai me representar. O pai se ira, o filho se ira, mas o Espírito Santo não tem amargor. A pomba o representa por isto. É só doçura, só doçura. Ele se entristece, ele geme, ele chora, mas não amarga. Aplausos ao Senhor. Sem saber disto, sem saber que a pomba simbolizava o Espírito Santo, mas inspirado por Deus, Noé está dentro da arca. Passam-se 40 dias, e o número 40 é um número sintomático, extraordinário. Não precisa desdobrar isto. Noé percebe que as coisas estão mudadas, e diz, parece que terminou de chover. Parece que o dilúvio terminou. A Bíblia diz que Noé abriu a janela da arca. A arca tinha uma porta e uma janela. A arca tinha uma e tinha uma. A porta era assim. Não se incomode de fazer isto, com muito cuidado com as pessoas que estão na frente. A porta era assim. E a janela era assim. A porta era de frente, era de lado, e a janela em cima. Quem tinha a chave da porta da arca era Deus. Porque a porta da arca representa a porta da salvação. Só Deus tem a chave da porta da salvação. Ou ele salva, ou ninguém mais salva. Mas graças a Deus que ele salva. E não é que ele abriu a porta para nós. Ele me abriu a porta e me reconciliou. A chave da porta da arca está com Deus. Mas a chave da janela está com Noé. Porque a porta fala de salvação e a janela fala de comunhão. Quem determina a nossa salvação é Deus, mas nossa comunhão é cada um de nós. Para você ter comunhão com Deus, a chave dessa comunhão não está com Deus, está com você. Pare de orar, a porta se fecha. Pare de ler a Bíblia, a porta se fecha. Pare de amar os irmãos, a porta se fecha. Pare de vir à igreja, a porta se fecha. Então você não é louco de fechar essa janela. Essa janela vai ficar sempre aberta, amém? E a Bíblia diz que Noé abre a janela e primeiro ele solta um corvo. Um corvo. Não vou falar sobre o corvo. A semana é do Espírito Santo, não é do corvo. Mas Noé soltou o corvo. E o corvo não voltou. Porque Deus, você não precisa perguntar a Deus porque ele fez, Deus não fez que dá explicação de nada que ele fez. Mas algumas coisas a gente investiga, né? Por que Deus criou o corvo? Um animal tão... Pastor Genival, o corvo, que é o primo bem chegado do urubu. Deus criou o corvo, que não gosta de carne crua. Deus criou o corvo, que só gosta de coisas podres. Para que Deus criou o corvo?
Deus criou o corvo com alguns propósitos. Porque até hoje, Deus nunca fez nada sem propósito. Eu queria pedir que esta linda igreja, literalmente falando, linda, não estou falando templo lindo, estou falando de igreja linda. Porque os irmãos podem mudar de templo, mas a igreja não vai mudar. Se ela mudar é porque ficou mais linda. Deus criou o corvo primeiro porque séculos depois desta época de Gênesis, haveria um profeta que iria sentir fome porque o ribeiro iria secar. E Deus precisava mandar carne para aquele profeta. Qualquer ave que levasse a carne iria comer a carne. Aí Deus diz que vai levar o corvo porque ele detesta a carne fresca. Diga comigo, Deus faz tudo. E eu imagino o corvo. Coisa horrorosa, coisa mal cheirosa. Só estou levando que meu chefe mandou. Se todos os teus amigos um dia, eu não espero que isso aconteça, se todos os teus amigos um dia te desprezarem, fica tranquilo, vai aparecer um corvo que Deus vai usar e vai te ajudar. Mas que tu vai ser ajudado, vai. Que tu vai ser abençoado, vai. Noé soltou o corvo e o corvo não voltou. Aí Noé não pôde deduzir nada, porque o corvo não volta. O corvo simboliza Satanás. Porque só gosta de coisa podre. Satanás só gosta do mal, da mentira, do pecado, da perversidade, da apostasia, etc, etc, etc. E depois de haver soltado o corvo e o corvo não haver voltado, Noé disse, bom, o corvo não voltou. Eu vou soltar agora outro animal. E veio seu coração o desejo de soltar a pomba. Mas isso foi inspiração de Deus. E soltou uma pomba. A pomba na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, ficou bem claro, porque desceu do céu uma pomba. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, está escrito. No livro dos Salmos está escrito sobre pomba, Cantar dos Salomão está escrito sobre pomba, Isaías fala sobre pomba. Mas é interessante, se a pomba simboliza o Espírito Santo e o corvo aponta para Satanás, não vamos mais voltar a falar em corvo hoje, não custa nada dizer mais uma palavrinha sobre esse corvo. E a palavrinha é a seguinte: se o corvo foi solto primeiro e depois a pomba, isso é a história da nossa vida. Quem esteve governando nossa vida primeiro foi o corvo, foi Satanás. Mas aí nós aceitamos a Jesus, o corvo desapareceu. Agora quem manda é a pomba. Daí nós chegamos a uma seguinte declaração: se o corvo veio primeiro e depois veio a pomba, então quem tem a última palavra na nossa vida não é o corvo, of course, é a pomba. Esta noite estamos comemorando mais uma noite da semana da pomba. Não é solta a pomba uma vez, a pomba vai e volta. Porque não encontrou repouso para os seus pés. Para a planta do seu pé, literalmente falando. Não é solta a pomba a segunda vez, a pomba volta e quando volta para a arca, Noé recolhe, vinha com um galhinho de uma planta de oliveira. Noé fez as suas deduções. Bom, não deve ter mais nenhuma pessoa viva, não deve ter mais nada vivo. Só tem uma coisa. A única coisa que Noé entendeu que estava viva aqui na terra era uma oliveira. Pois não é que a oliveira também fala do Espírito Santo? Pois não é que a oliveira é a árvore de onde vem o azeite? E aí nós entendemos que tudo neste mundo pode se acabar, mas haverá sempre uma fonte de azeite que passa o dilúvio, que atravessa o dilúvio. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Sobre quem estou falando esta noite, a partir de agora, um pouco mais claramente, eu quero lhes falar sobre o significado dos 3 voos da pomba. Cada um é diferente do outro. Primeiro voo, a pomba foi e voltou porque não parou. Imagina, a pomba ficou cansada. Segundo voo, a pomba veio, saiu da arca,
levou um ramo de oliveira. Oliveira tem sido tradicionalmente, secularmente, milenarmente o símbolo da paz. Era o testemunho de alguma coisa, ou seja, a ira de Deus sobre a terra já estava acalmada e havia uma esperança de paz para este mundo. Isto aponta para o sacrifício de Jesus, porque Paulo diz, pelo seu sacrifício nós conseguimos a paz. E a terceira vez que a pomba saiu, a pomba não voltou. O primeiro voo da pomba, a primeira vez que a pomba saiu da arca, representa o Espírito Santo no tempo do Antigo Testamento. Ele vinha, mas ele não podia como hoje, ele mora conosco. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo encontrou repouso, imagina, não é dentro de nós como criaturas humanas pecadoras, mas dentro de nós como igreja e como novos nascidos. O primeiro voo da pomba simboliza, fala, aponta o Espírito Santo no Antigo Testamento. O segundo voo da pomba fala do Espírito Santo no ministério de Jesus, tanto que termina colhendo aquele ramo de oliveira, o símbolo do sacrifício que produziu paz. E o terceiro voo da pomba, que Noé soltou da arca, e a arca aí fala do céu, a pomba não voltou. Pois não é que esta pomba desceu aqui na terra no dia de Pentecostes e não voltou? E sabe onde ela está hoje? Em Raianes. E sabe onde esta pomba está hoje? Neste santuário. E sabe onde esta pomba está hoje? No teu coração. Sabe onde esta pomba está hoje? E está honrando a semana da pomba. Agora nós vamos tomar só um minutinho, uns segundos, mais uns segundos preciosíssimos para glorificar a Deus por esta pomba e pelos seus 3 voos. Vamos fazer isto de 2 maneiras simultaneamente. Glorificando a Deus pelo Espírito Santo com nossos lábios e glorificando a Deus pelo Espírito Santo com nossas mãos. Por favor. Há 2 palavras na Bíblia que são muito importantes. Há uma palavra na Bíblia que é muito importante, e é uma palavra no nosso vocabulário eclesiológico que é muito importante, e nós vamos uni-las agora para que não haja jamais qualquer confusão em nós, como há em outros ambientes, em outros círculos, em outras comunidades. Eu quero pedir que esta igreja pronuncie a palavra divindade. 1, 2, 3. Quando eu subir a mão, os irmãos elevam um pouquinho o volume, o tom de voz. Divindade. Eu já vou terminar de subir, viu? Divindade. Divindade é a natureza de Deus. Divindade é a essência de Deus. Deixa eu ver se eu consigo de maneira... O senhor pode me fazer... O senhor permite que ele venha aqui? O senhor pode me fazer um favor aqui? Eu vou tentar explicar isto bem de uma... O senhor pode suspender um pouquinho aqui a manga aqui, por favor? Só um pouquinho, sim. Por sinal, a camisa bonita, viu? Eu já sei que sua esposa tem parte nisso. Ok, se eu chegasse, se eu perguntasse, o que é isto? O que como eu ia dizer? Isto é carne, certo? O que é isto? Carne. Para ilustrar, se você chegasse, se você pudesse, isso não é possível, mas é uma ilustração. Se você pudesse encontrar com Deus assim, Deus se estender sobre você, Deus, o que é isto? Ele diz assim, divindade. Entenderam? Ele é feito de... Deus é feito de divindade. O que a carne representa para nós, a divindade representa para Deus. Ele é todo Deus. O Senhor é todo carne, desde a cabeça até os pés. Carne. Deus é todo Deus. Deus não tem cabeça nem pé nesse sentido, mas Deus é Deus para cima, Deus é Deus para baixo, Deus é Deus para os lados, Deus é Deus para frente, Deus é Deus para trás. Deus é Deus. Alegra nesta noite o teu coração, porque esta causa não é tua, foi tua, mas o Senhor tomou para ele e ele vai solucioná-la. E ele te diz publicamente esta noite, porque tu darás testemunho aqui, de que finalmente a solução está
vindo. Alegra teu coração, porque quem precisa assinar e estava sendo impedido pelo adversário, já está fora do seu lugar e assinará, e tu terás a tua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. 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 Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Divindade é a essência de Deus. Pode repetir? Divindade é a natureza de Deus. Agora, Deus o Pai tem divindade? Deus o Pai tem divindade? Sim, todinho, ele todo. Agora é a questão, Jesus o Filho tem divindade? E aí, essa é a coisa linda. Jesus tem a mesma divindade que o Pai tem, por isso que ele é Deus. Mas Jesus é o Pai? Jesus é o Pai? O Pai é Jesus? Então são duas pessoas, mas uma divindade. A natureza do Pai é a mesma natureza do Filho. Eu e o Pai somos um Deus, uma divindade. Agora duas pessoas. E o Espírito Santo tem divindade? Mais ou menos que o Pai? Mais ou menos. Igual, mais ou menos que o Filho. Então essa confusão que existe aí fora, e hoje está muito forte, contra a doutrina da Trindade, os unitarianos, os unicistas, é falta de entendimento, é falta de uma compreensão, não é nem de revelação, porque está revelado, é falta de apreensão do que está revelado. Para nós, o Pai é uma pessoa divina, o Filho é uma pessoa divina, o Espírito Santo é uma pessoa divina, mas como a divindade dos três é a mesma, eles são um. Mas como a personalidade dos três são três, porque cada uma pessoa é uma trindade e um só Deus. Ele vai agora receber outra vez o nosso aplauso. Deus nunca fala sem propósito. Deus nunca fala sem motivo. E às vezes numa reunião como esta pode haver 1, 2, 3 ou 4 pessoas que estão sendo atacadas por unitaristas. Pode haver aqui dentro 2 ou 3 pessoas que estão sendo atacadas por pessoas. Vocês são hereges, vocês estão adorando 3 deuses. E você está aqui esta noite para uma lavagem santa que Deus está fazendo na sua mente, para que se glorifique. Porque a divindade é só uma, mas as pessoas divinas são 3. Mais uma vez, nós glorificamos o nome precioso do Senhor. Agora me permitam viajar pela Bíblia por um pouco esta noite e mostrar-lhes o que a pomba fez no seu primeiro voo. A pergunta é esta: por onde andou essa pomba no seu primeiro voo? A Bíblia diz que Noé soltou a pomba. A Bíblia diz assim: Noé soltou a pomba, só isso. Não diz por onde ela foi, mas eu queria esta noite dizer para os irmãos onde é que a pomba esteve durante esse tempo. Agora, não é a pomba de Noé, é a de Deus. Não é a pomba de baixo, é a pomba de cima. Não é a pomba que morre, é a pomba imortal. Não é a pomba limitada, é a pomba ilimitada. Não é a pomba daqui, é a pomba de lá. Bendito seja Deus. Por onde andou a pomba? No livro de Gênesis, a pomba está presente. Eu quero esta noite, com muita alegria, recordar para todos o que a Escritura Sagrada menciona. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus. Uma versão muito antiga dizia assim: o Espírito de Deus pairava. Os senhores notaram que as versões mais modernas já não usam muito a palavra pairar? Primeiro, a palavra pairar não é muito popular. Você passa o dia todo e você não usa essa palavra pairar. Como é que eu vou usar pairar? Ô pastor Denis, eu estou pairando. Não, faz favor, inventa outra coisa. Pairando. Essa questão é interessante, eu não vou entrar no mérito do que significa a palavra pairar. É um verbo de ação relacionado com a atitude de uma ave que está chocando, mas isso é outra coisa. Então, os estudiosos, inspirados por Deus e conduzidos pelos caminhos da sabedoria, eles procuraram encontrar uma palavra que expressasse a ideia do que o Espírito fez em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E agora, na maioria das Bíblias existe assim: e o Espírito de Deus se movia. Eu amo esta palavra. Ela é clara, ela é transparente. E eu vou pedir que a igreja diga: o Espírito de Deus se movia.
Vamos fazer uma parceria. Os homens dizem, o Espírito de Deus, e as irmãs gritam, se movia. Vamos lá? 1, 2, 3, os homens. Agora o contrário, as irmãs comecem. Agora todos. Que coisa linda! Como é que a Bíblia começa? É com o Espírito de Deus se movendo, é com essa pomba voando, é com essa pomba voando, é com essa... Você vai ver essa pomba voando muitas vezes esta noite, antes que eu termine. E quando eu terminar, eu termino de pregar e a pomba vai continuar voando. Existe uma regra bíblica, e eu sei que os irmãos aqui têm o Instituto Bíblico, não é verdade? Os irmãos... Tem uns aqui que estão com jeito mesmo de estudiosos de teologia. A gente discerne logo. Ok. Aleluia. Então, os senhores, se eu não estou enganado, isso não é revelação, isso é informação. Os senhores que estão no Instituto Bíblico estão estudando agora homilética, não é? Muito bem. Já estudaram hermenêutica? Quando se estuda hermenêutica, se aprende muitas regras de interpretação da Bíblia. Regras de interpretação da Bíblia se estuda quando se estuda hermenêutica. Uma regra fundamental para nós podermos entender bem a Bíblia é esta. Mesmo que você não esteja fazendo instituto, mas uma igreja bem doutrinada, e esta é, já me falaram que aqui o pastor dá valor ao ensino mesmo. Não mude não, viu, pastor Denis? Esse é o caminho, andai nele. Para uma igreja bem ensinada, todo dia é um instituto bíblico. Todo dia é uma classe. Todo dia é uma sala de aula. Por quê? Porque o Espírito Santo é o nosso mestre. E Ele está conosco para nos ensinar. Já disse Ele, você ensinará todas as coisas. Quando você começar a ler a Bíblia no livro de Gênesis, quando você encontrar uma palavra pela primeira vez na Bíblia, pare. Dê uma olhada nessa palavra. E não esqueça do que eu vou lhe dizer. A primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia, só existe isso na Bíblia. Não funciona para nenhum outro livro no mundo. Nenhum. Só funciona na Bíblia. A primeira vez que aparece uma palavra na Bíblia, ela fornece o fundamento, a ideia central daquela palavra por toda a Bíblia. Impressionante. Tinha que ser o livro de Deus para poder ser verdade isto. Vamos ter lá só um exemplo. Eu podia ter lá 2 para provar que a regra é verdadeira, mas eu creio que os irmãos estão acreditando. E o Espírito de Deus se movia. Então diga, o Espírito de Deus se movia. A igreja repete. O verbo mover aparece pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 1:2. Como o verbo mover aparece pela primeira vez na Bíblia em conexão com o Espírito Santo, daí para frente você vai descobrir que em toda a Bíblia o Espírito Santo nunca está parado, está se movendo. Irmãos, que livro lindo você tem na mão. Você nunca vai encontrar o Espírito Santo murcho. O que está fazendo? O Espírito Santo todo descansando. Você vai ver o Pai descansar, você vai ver o Filho descansar, você não vê o Espírito descansar, porque ele entrou na Bíblia se movendo. E esta noite, os senhores estão de lá para cá, eu estou daqui para lá, eu estou olhando e eu estou vendo com os olhos do Espírito, ele se movendo. Ele se move para frutificar, ele se move para batizar, ele se move para ajudar, ele se move para interceder, ele se move para abençoar, ele se move para alegrar, ele se move para erguer, ele se move para sustentar, ele se move para consolar, e se move. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Quantos gostariam de tomar 10 segundos agora para fazer uma curta e bonita oração? Espírito, move-te em mim. 1, 2, 3. Oh, Espírito, move-te em mim. Aleluia. Você sabe por que é que algumas vezes você ouve um pregador e diz, está um negócio assim esquisito. Ele está falando da Bíblia, está tudo bom, mas está esquisito. Sabe o que é que está esquisito? É que ele não está deixando o Espírito se mover. Deixa o Espírito se mover. É porque o Espírito se moveu em Filipe, que ele encontrou o eunuco, e o eunuco foi salvo, foi batizado. É porque o Espírito se moveu em Paulo, que ele foi
o missionário de maior sucesso que se pode imaginar. É porque o Espírito se moveu. Estevão é que ele pregou de tal maneira que foi até morrer, e quando ele morre, a impressão que os outros tinham é que a igreja estava perdendo terreno porque um morreu. Mas quando morreu um pregador de um sermão, nasceu um pregador de milhares de sermões. Morreu Estevão, que pregou uma vez, e nasceu Saulo, que pregou milhares de vezes. Deus não perde, Deus não perde, Deus não perde, Deus não... Glorificado seja o Senhor para todos sempre. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A pomba está voando e está se movendo sobre a face da terra. Gênesis capítulo 40, verso 38. Agora imagine, olha que a pomba chegou. Essa pomba andou pelo mundo todo, o pastor Denis. Não é que ela foi lá no Egito? A pomba chega lá no Egito e o que está fazendo aí, pomba? Eu estou rapidamente, porque eu estou voando, mas eu vim aqui só pôr uma coisa aqui na boca de Faraó. Mas o Espírito Santo dando palavra a Faraó? Sim, mas Faraó não é crente, e eu preciso de alguém que seja crente para eu trabalhar? O que vocês estão pensando? Se eu trabalho exatamente com o incrédulo para torná-lo crente. Aí o Espírito Santo pôs uma palavra na boca e Faraó disse assim: escutem, meus amigos, ministros, senhores secretários, acharíamos, por favor, no nosso império, alguma pessoa que tenha o espírito que este moço tem? José havia recebido a presença do Espírito na sua vida. Sabe o que é? A pomba foi solta para abençoar as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando se fala numa semana do Espírito Santo, nós estamos falando de mistérios. Nós estamos falando de alguma coisa transcendental. Mas nós estamos falando também de realidades cotidianas. E o Espírito Santo tem que ser a força motriz da nossa vida e do nosso coração. Se você sai do Gênesis, chega em Êxodo, aí você diz, irmão, ele diz, pastor, agora em Êxodo não dá. Esse negócio de Espírito Santo e Êxodo é o pessoal saindo do Egito, Êxodo é sacrifício de cordeiro. Não, senhor. Olha no capítulo 31 de Êxodo, e Deus diz para Moisés, escuta só, escolhe Bezaliel, e eu vou encher Bezalel do Espírito do Senhor e vou dar para ele sabedoria, vou dar entendimento para ele construir o tabernáculo. Quem pode exaltar a majestade do Senhor? Então você está vendo a pomba voando no livro de Gênesis. Você está vendo a pomba voando no livro de Êxodo. E cada vez que a pomba voa, e cada vez que o Espírito aparece no Antigo Testamento, você está vendo que Deus está trabalhando. Agora fiquem tranquilos que eu não vou falar sobre o Antigo Testamento todo. São 39 livros, e se vamos falar sobre o todo, então na verdade o que não havia sido programado teria que ser assim de última hora, que seria uma vigília. Mas não vou falar. Mas a verdade é que estou somente lhe trazendo a ideia e despertando o seu interesse para você buscar mais lugares da Bíblia onde a pomba esteve voando. Não pense que o voo da pomba foi um voo sem motivo. Não pense que o voo da pomba foi um voo sem razão. Vamos passar agora para o livro de Juízes. Juízes não é aquele livro que fala das crises? Juízes não é aquele livro que fala das apostasias? Juízes não é aquele livro que fala das rebeliões? O Espírito Santo apareceu aí. E você não sabe que o Espírito Santo é o único que é capaz de controlar uma rebelião? E você não sabe que o Espírito Santo é o único capaz de transformar uma apostasia? E você não sabe que o Espírito Santo é o único que é capaz de debelar uma crise e fazer com que o povo de Deus seja vitorioso? Diga comigo, Jefté. Diga comigo, Gideão. Diga comigo, Sansão. Agora fala os três. Jefté, Gideão e Sansão. 3 juízes de Israel. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor esteve com Jefté. O Espírito do Senhor esteve com Gideão. O Espírito do Senhor esteve com Sansão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se o Espírito Santo esteve com Jefté no tempo do Antigo Testamento, ele está contigo hoje no tempo do Novo Testamento. Se o Espírito Santo esteve com Gideão no tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo está contigo hoje no tempo do Novo Testamento. Se o Espírito Santo esteve com Sansão, o Espírito Santo pode estar contigo. Você nunca fez o que Sansão fez. E se o Espírito Santo teve a ousadia, a coragem, a determinação de onde estava Sansão, ele tem a coragem, a ousadia, a determinação de estar contigo. Quantos podem nesta noite glorificar a Deus pelo Espírito Santo? Você acha que o voo da pomba terminou e ele já vai voltar? Não, o Antigo Testamento não terminou. Dá uma olhadinha lá em 1 Samuel capítulo 16. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Samuel disse, Saul, e olha, Saul não era grande coisa não, viu? Eu também não sou, mas Saul não era também não. E o Espírito diz, Samuel, tu vais até o outeiro, e lá tem os homens fazendo um culto, fazendo uma festa. Parece que até tinha lá um ministro de música igual que os irmãos têm aqui. Coisa linda lá.
E ele disse: e o Espírito virá sobre ti e te transformarás em outro homem. No primeiro livro do profeta Samuel, Saul é possuído pelo Espírito Santo. Você diz: como é que um homem como Saul, como é que Deus consente abençoar e dar o seu Espírito para Saul? Por quê? Aí a resposta é uma só: é porque a pomba está voando pelo mundo. É porque a pomba está voando pelo mundo. E esta noite o meu interesse, o meu propósito, o meu desejo é que nós valorizemos o Antigo Testamento tanto quanto valorizamos o Novo Testamento. Não pense que Deus só fala no Novo Testamento. Não pense que não tem nada para nós aproveitarmos. Toda a Bíblia é pura. Toda a Bíblia é santa. Toda a Bíblia é verdadeira. Toda a Bíblia é útil. Toda a Bíblia é necessária. E toda a Bíblia é indispensável. Quantos podem dizer amém? Quando você chega no livro dos Salmos, será que a pomba alcançou o livro dos Salmos? Ô Davi, o que você acha da vida? Como é que tu estás? É o seguinte: a minha situação está crítica. Que é isso, Davi? A tua situação está crítica. Rapaz, eu vacilei. Ô Davi, o senhor não é rei? Sim, mas rei também vacila. Foi o que você fez. Eu pequei, rapaz. Você pecou, e agora? Agora, Deus, não sei. E o que você resolveu? Eu resolvi orar. E o que você orou? Eu orei a Deus, e eu vou interpretar aqui a oração de Davi. Eu orei para Deus o seguinte: Deus, é o seguinte, eu pequei. O senhor sabe que eu pequei, eu não tem desculpa não. Eu sei que o senhor compreende isso. Agora eu quero dizer uma coisa: se o senhor tirar o meu trono, eu não me incomodo. Eu mereço. Se o senhor tirar o meu cetro, eu não me incomodo. Eu mereço. Se o senhor tirar a minha coroa, Deus, eu não me incomodo. O senhor pode tirar a minha coroa, eu não mereço mesmo. O senhor pode tirar. Agora só tem uma coisa: não tira de mim duas coisas. Não tira a alegria e não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus, eu não posso viver sem o voo da pomba. Quantos estão compreendendo o que Deus está falando esta noite? Estão dizendo: eu? Não, todo mundo. Eu também não posso viver sem o voo da pomba. Seja cheio do Espírito esta noite. Não tome tempo demais se lamentando pelas dificuldades. Não deixe de buscar a Deus só porque você está enfrentando uma situação adversa. A pomba está voando sobre a sua vida. A pomba está voando sobre a sua vida. Aquilo que você está passando é temporal. Agora a presença do Espírito é eterna. Eu declaro que o Espírito está vindo a você com uma nova força. Eu declaro que o Espírito está vindo a você com uma nova energia. Eu declaro que você está sendo moldado por Deus para receber um novo derramamento do Espírito sobre a sua vida. Ó igreja, a pomba está voando sobre nós. A pomba está voando sobre nós. A pomba está voando sobre nós. Deus quer que você seja um homem cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu tenho uma promessa para os pais aqui agora. Quem é pai, ouça-me. Quem é mãe, ouça-me. Deus quer encher os teus filhos do seu Espírito Santo. Os pais e as mães, quando eu falar o número 3, como se fosse uma pessoa só, rapidamente, quando eu falar o número 3, pai e mãe, fiquem de pé, por favor. Estou falando pai e mãe que tem filhos na sua casa, certo? Pai e mãe de filhos pequenos. Se já casou, agora é com eles. Pai e mãe de filhos pequenos. Quando eu falar 3 vezes, 1, 2, 3. Quem é pai aqui e mãe? Uau, todos nós somos. Então diga, põe a mão no coração, por favor. Diga: Senhor, eu creio de todo o meu coração que a pomba está voando sobre os meus filhos. Pastor Denis, há uma bênção de Deus para as crianças desta igreja. Eu disse: pastor, o senhor é desse tempo? O senhor acredita que o Espírito Santo visita a criança? Irmão, criança no ventre o Espírito Santo visitou. Visitou ou não visitou? Tem alguma senhora gestante aqui? Está bem escasso, não? Tem alguma gestante aqui? Não me diga. Tem uma, salvou a situação ali. Olha, irmã, está gestante? Deixa eu lhe fazer uma promessa. Fique no corredor, por favor. Assim como aconteceu no tempo de João Batista e de Jesus, eu declaro que seu futuro filho ou filha está recebendo hoje, agora, uma visitação do Espírito Santo.
Só um minutinho, por favor. A esposa do pastor. A senhora pode, por favor, pôr as mãos sobre o ventre daquela irmã? Há uma visitação do Espírito. Não é só Isabel que tem direito, não. Não é só Maria que tem direito. Você também tem direito. Teu filho está sob a cobertura do Espírito Santo. Só crê nisso, pastor Genival. Só crê nisso de todo o coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A semana do Espírito Santo, semana real. A esposa do pastor está agora pondo as suas mãos sobre o ventre da irmã. E eu quero pedir que a igreja pronuncie a palavra amém por 7 vezes. 1 vez. 2, 3, 4, 5, 6. Agora a 7ª é mais sorte. Amém. Aleluia. Parabéns, irmã. Parabéns. Parabéns. Ou ele ou ela, visitado ou visitada pelo Espírito Santo. Pode sentar, por favor. O senhor que está aí, sim, acabou de sentar, atrás do senhor, do banco de trás. Sim, fique de pé, querido. Não, é isto, lá do meio, isto. É você mesmo. Você tem um filho ou 2? Um filho. Que idade tem? 4 anos. Você sabe que ele já pode ser cheio de Espírito Santo, né? Vem aqui, por favor. Pastor Genival. Urabacassuriandalash. O senhor é homem de Deus. O senhor é homem de Deus. Deus quer falar com este moço sobre o filho dele. Seja o senhor o intérprete da palavra de Deus para ele. Escuta, meu filho, o que Deus guardou para ti agora. O servo do Senhor vai falar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. A mãe está aí? A mãe está? Fica de pé, santa, por favor. Muito bem, já tem esse aí? É ele? É ele, como é o nome? Arthur, muito bem. Deus está falando com o seu esposo, está falando com o pai do Arthur. Este menino será um instrumento nas mãos de Deus. Ele está presente na semana do Espírito Santo. Vai, meu filho, a pomba está voando, a pomba está voando. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. A queima-roupa, tu trabalhas? Então, trabalhando ganha dinheiro, não é verdade? Ou muito ou pouco, mas ganha. Tu és dizimista? Tu és dizimista? Não. Então, diga, Deus, eu não posso perder esta bênção. Tu vais fazer a tua parte. E eu vou fazer a minha. A partir de amanhã, domingo, eu já vou entregar meu dízimo. Eu quero o voo da pomba no Arthur. Mais um dizimista, pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Eu vejo esta noite um alvoroço no mundo espiritual. Eu vejo, aqui está tudo calmo, mas no mundo espiritual tem uma agitação. Que é isso, Deus? É que Deus até liberou anjos para assistir. Que agitação é esta? A pomba está voando. Se você vai para o livro do profeta Isaías, será que a pomba está voando no livro do profeta Isaías? Sim, eu podia falar do capítulo 11, que fala 7 manifestações do Espírito Santo, mas eu não falo, eu falo sobre o capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. No Antigo Testamento, quando não havia batismo com o Espírito Santo, quando não havia igreja, mas quando já havia Espírito Santo, já se podia dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esta noite eu quero declarar quais são as pessoas vitoriosas desta igreja. As pessoas vitoriosas desta igreja não são vitoriosas porque têm green card, porque as que não têm podem ser vitoriosas também. As pessoas vitoriosas desta igreja não têm que esperar serem cidadãos americanos para serem vitoriosos. Não tem nada uma coisa que ver com outra. As pessoas vitoriosas desta igreja são aquelas pessoas que podem dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre mim. Isso quer dizer, o voo da pomba me alcançou, 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 o voo da pomba me alcançou. Há uma onda espiritual de manifestação de Deus na tua vida e tu não podes perder isto. Deus tem o melhor para ti. Voo da pomba. Aleluia. Há uma irmã que está com a mão levantada ali. Ela tem alguma coisa assim. Bom, o quê? A senhora pode ficar de... Não, lá, assim, a senhora lá. Pode ficar de pé, por favor, irmã. Não olhe de lado, é a senhora mesmo. Sim, isto. Já levantou. Muito obrigado. Eu posso pedir um pequeno favor à irmã? E lhe agradeço se a senhora pode me atender. Muito obrigado. A senhora pode pôr a mão no seu estômago, por favor? Eu declaro a sua cura. Eu declaro a sua cura.
Eu declaro a sua cura agora. Irmã, sinta a sua cura. Não é que a pomba voou aí? Não é que a pomba voou ali? Não é que a pomba voou ali? Como é o nome da sua esposa, pastor Denis? Natasha. Irmã, olhe para ela, por favor. Olhe para aquela irmã, serva de... E olhe como ela está recebendo sua cura. A senhora pode ir lá pôr as mãos sobre as mãos dela, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. A pomba está voando, 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 a pomba está voando. Oh, glória ao nome do Senhor, oh, glória ao nome do Senhor, oh, glória ao nome do Senhor, oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se você compreende que a pomba está voando aqui, então honre a pomba, glorificando o nome do Senhor. A pomba está voando. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, magnífico é o nome precioso do Senhor. Magnífico é o nome precioso do Senhor. Magnífico é o nome precioso do Senhor. Quais são as pessoas mais vitoriosas da Assembleia de Deus em Raianes? São aquelas pessoas que podem dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é suficiente para você que o Espírito Santo esteja sobre sua esposa, sobre seus filhos. Não, é necessário que esteja sobre você. Há alguma pessoa aqui esta noite que pode declarar de sã consciência e com toda a liberdade de seu espírito e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim? Se há uma pessoa que pode falar isto, quando eu falar o número 3, fique de pé para você pronunciar esta palavra. Se você sente que o Espírito do Senhor está sobre você, quando eu falar o número 3, você fica de pé, aí você fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. 1, 2, 3. Xaralabagassuri. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Gente, o Espírito é real, o Espírito é verdadeiro, o Espírito não é uma influência, não, o Espírito não é um plasma, o Espírito é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Pastor Denis, o mundo espiritual está aberto para nós esta noite. Dá para a gente ver com os olhos espirituais as asas da pomba aqui dentro, as asas da pomba aqui dentro, o voo da pomba. Bendito seja o nome precioso do Senhor, bendito seja o nome precioso do Senhor. Para sentar, queridos irmãos, eu vou preparar-me para concluir. Amanhã tem mais, mas eu quero lembrar mais 3 lugares onde a pomba esteve no tempo do Antigo Testamento. Profeta Ezequiel. Se você nunca leu o livro do profeta Ezequiel completo, você não sabe o que você está perdendo. Se você só conhece Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, você precisa também conhecer Tutano. Se você não conhece outra coisa mais em Ezequiel, procure ler Ezequiel completo. Procure ler. Ezequiel diz várias vezes: e entrou em mim o Espírito do Senhor. Depois diz: e o Espírito do Senhor me levantou. Entrou e levantou. Entrou e levantou. Quem te levanta é o Espírito do Senhor. Quem quer te derribar é o diabo, mas quem te levanta é o Espírito do Senhor. Quem quer te levantar é o diabo, mas quem te levanta é o Espírito do Senhor. E esta noite, se há alguma pessoa que está muito abatida no seu coração, esta noite, se há alguma pessoa que está muito entristecida na sua alma, esta noite, se alguma pessoa diz: pastor, eu estou tão ferido, eu estou magoado, os meus colegas de trabalho não me respeitam, e tem uns irmãos também que não têm muita confiança em mim, e isso e aquilo outro, e eu estou meio arrasado, eu acho que eu vou terminar saindo da igreja. Pelo amor de Deus, muda de opinião. O Espírito do Senhor quer te levantar esta noite. O Espírito do Senhor quer te levantar esta noite. Corajosamente eu vou fazer uma pergunta, corajosamente. Se o pregador não tem coragem, é melhor ele mudar de ofício. E a pergunta é esta: alguma pessoa que esta noite, seja muito sincero, porque Deus sabe tudo e vê tudo, alguma pessoa que esta noite, que por causa das dificuldades, das crises, está tão abatida, abatido ou abatida, a pessoa está tão abatida e se sente desanimada esta noite e quer receber uma renovação de Deus na sua vida,
Não estou fazendo um apelo coletivo. Estou falando com alguma pessoa que precise, neste momento, que Deus faça consigo o que Deus fez com Ezequiel. E então o Espírito Senhor me levantou. O Espírito Senhor, alguém que precisa de um toque especial de Deus na sua vida para levantar de uma situação que está? Alguma pessoa que sente que está perto de cair por causa das tentações que são muito fortes? Alguma pessoa que sente que a fúria do inimigo é maior do que você pode resistir e você quer socorro de Deus esta noite? Quando eu falar o número 3, corajosamente, eu quero pedir que você fique de pé. Pode ser somente um, pode ser duas pessoas, mas você tem uma oportunidade. Se você sente que as suas forças se acabaram, procure agora o poder de Deus. Não troque o poder de Deus pela sua força, troque a sua força pelo poder de Deus. Alguém precisa de um socorro urgente de Deus para a sua vida, para renascer, para rever, para o Espírito levantar. 1, 2, 3. 3 pessoas se levantaram, 4 somente. Podem vir aqui à frente rapidamente, por favor. Eu estou pedindo que venha aqui à frente por um motivo muito simples. É porque o toque do Senhor é real na sua vida. É real na sua vida. Não, fique de pé mesmo. Eu preciso falar com vocês. Pode ficar de pé, por favor. Casal, muito bem. Mais um. Ok. Querido, deixa eu te falar uma palavra de Deus. A pomba está voando. E a pomba sabe tudo. Primeira coisa que tu tem que fazer agora. Agora. Não tem que fazer amanhã. Fazer agora. É te esquecer completamente do que passou. Quem é o diabo? Para ficar te acusando. Quem é Satanás? Para ficar te lembrando de coisas do passado que não te alegram e que não edificam a Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito simples, mas muito real. Isto serve para todos nós, mas Deus está falando contigo. Aquilo que Deus... Seu nome? Volta. Aquilo que Deus perdoou está esquecido, está morto, não existe mais, e nem o diabo tem direito de tocar. E declaro esta noite que o que aconteceu com Ezequiel vai acontecer contigo agora. O Senhor vai apagar na tua mente todas as lembranças malignas, negativas do passado, e tu serás uma nova pessoa. Sabe por quê? Porque tu tens promessa de Deus. Tu tens promessa de Deus. Eu quero gentilmente, eu não tenho nenhuma autoridade sobre o senhor, porque o senhor é o pastor da igreja. Mas enquanto estou com o microfone na mão, eu tenho autoridade do senhor. Mas eu lhe peço, como pastor da igreja, a gentileza de ministrar sobre o irmão Walter. Ele vai receber uma renovação nova, profunda. Tu voltarás a ser um homem de fogo como tu já foste. Tu voltarás a ser um instrumento nas mãos. E a igreja está falando com Deus. E a pomba está voando, e a pomba está voando. A pomba está voando. Querido, aqui, por favor. Qualquer que seja a tua necessidade espiritual, o Senhor vem ter socorro agora, vem ter socorro agora. E eu peço gentilmente ao pastor Genival o obséquio de orar pelo servo do Senhor e ministrar sobre ele uma nova força, uma nova força, uma nova força, uma nova força. Tua esposa está aí, irmão? Tua esposa está aí, irmão? A irmã Sara está aí? É? Irmã Sara está aí? É? Não, Sara é a esposa do outro. É tua esposa? É? Ali, aqui cantou. Vem cá, irmã Lívia, depressa. Onde é que ela está? Deus está falando, Deus está falando, Deus está... Eu gostaria que você se alegrasse porque Deus está fazendo alguma coisa boa. Deus está fazendo alguma coisa. A senhora pode ir com o seu esposo para orar por aquele casal ali, por favor. A senhora cantou, foi a senhora que cantou hino Sempre que eu leio? O pedacinho final, cante de novo. Quando a senhora estava cantando este hino, Deus tocou no coração dela. A senhora canta de novo, para que é como uma injeção espiritual de ânimo, e a senhora vai voltar a ter alegria. A senhora não pode continuar triste, porque a senhora é salva, e salvo tem que ser alegre. Salvo tem que ser alegre. Salvo tem que ser alegre.
Salvo tem que ser eleito. E você não precisa ficar preocupado em resolver problemas que não são da sua conta. Cuide da sua vida, porque Deus quer que você cuide de você mesmo para receber uma renovação dele. Quem criou o mundo foi Deus e quem dá jeito no mundo é Deus. Nós vamos cuidar de nossa própria vida. Aí está chegando um reforço de Deus para a nossa vida. Eu peço que a igreja esteja de pé como apoio espiritual, como apoio espiritual, como apoio espiritual, como apoio espiritual. Meu filho, como é o teu nome? Ítalo. De onde tu és no Brasil, Ítalo? Osasco, conheço muito. Tu vieste já crente? Muito bem. Tu eras de que igreja, Osasco? Assembleia de Deus, Ministério Perus. Conheço o Ministério Perus. E o que tu fazias lá na igreja? E o que tu fazes aqui? Só frequenta. Chega aqui mais, por favor. Vem cá, tu não te enganaste quando eu perguntei o teu nome, né? Eu acho que tu te enganaste. Como é que é o teu nome? Ítalo. Eu estou ouvindo outra coisa. Tu fala uma coisa, eu ouço... Como é? Ítalo. Eu estou ouvindo outro nome. Fala de novo. Ítalo. Eu estou ouvindo Jonas. É Ítalo ou é Jonas? Ítalo. É Ítalo ou é Jonas? Ítalo. Pega esse microfone aí. Fala, Deus. Deus. Eu. Ítalo. Ítalo. Nunca mais. Serei Jonas. Serei Jonas. Sairei de trás. Sairei de trás. Sairei para frente. E verei para frente. Aqui. Eu estou aqui para fazer a tua obra. Pastor, conta comigo. Vai lá. Glorifica. Vocês não vão vencer. Vocês já são vencedores. Vencer não é futuro para vocês. Vencer já é presente. Agora eu peço gentilmente, são casados há quantos anos? 43. Se demorar mais, me alcança, viu? Porque eu sou a 59. Eu quero pedir uma coisa aos senhores dois na frente de todos. Que se abracem, por favor. Isso. Vão de mãos dadas lá para trás. Vamos. Cadê o Ítalo? Pastor, usa o Ítalo. O Ítalo tem talento, o Ítalo tem. Agora o Ítalo estava... Agora, Ítalo, tu és casado? Não. Pois é, cuidado, viu? Na hora de casar, casa com a pessoa certa. Tem namorada? Não. Ok. Quando tiver, escolhe uma moça que tenha a chamada de Deus para poder aceitar a tua. Porque quem tem chamada de Deus e casa com uma pessoa que não crê na chamada, só vai dar problemas. Olha o pastor Denis aí, está envolvido na obra e a esposa tem lado a lado. Tropeço terrível é o pastor que não pode ter um ministério pleno, porque a esposa fica sempre dando para trás. Deus seja contigo, Ítalo. Deus seja contigo. Tu és o novo Ítalo de Deus aqui nesta igreja. Para sentar, irmãos, eu vou preparar-me para concluir agora. Estou muito contente de ter estado aqui esta noite. E eu quero dizer-lhes que a pomba está voando, mas somente para cumprir uma palavra que eu disse. Onde é que eu quero terminar esta noite sobre os voos da pomba no Antigo Testamento? Eu falei sobre o profeta Ezequiel, mas eu queria que você soubesse de um profeta que não é muito expressivo. Até os pregadores pregam um pouco sobre ele, a não ser o pastor Genival. Eu estou falando de Miqueias. Miqueias, capítulo 3, versículo 8 diz assim: escuta só o que Miqueias disse. Miqueias. É pena que você nunca quis pôr o nome de Miqueias no nome do seu filho, porque você acha que não é um nome tão simpático assim, Miqueias, mas às vezes é mais bonito do que, não é? Ok, Michael Jackson. Muito bem, vamos lá. Miqueias disse assim, olha o que Miqueias disse. Olha o que Miqueias disse. Olha o que Miqueias disse. Eu! Pode repetir? Não precisa gritar, eu gritei, né? Eu estou cheio da força e do Espírito do Senhor. Sabe o que a pomba voou? Para dar força. Por onde a pomba passa, chega a força. Por onde a pomba passa, chega a alegria. Por onde a pomba passa, chega a renovação. Por onde a pomba passa, chega o refrigério. Por onde a pomba passa, chega a bênção de Deus. Agora eu vou pedir que a igreja toda diga bem forte, me acompanhando outra vez. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eu estou cheio. Eu estou cheio. Pastor Gisel, o senhor não acha que isso é um pouco de vaidade? É um pouco de grandeza? Meu irmão,
E se a pessoa dissesse, eu estou cheio de diabo, o que você ia dizer? Se você está cheio do poder do Espírito do Senhor, você deve dar glória a Deus por isso. Você não vai desafiar ninguém com o poder que você tem, mas você vai declarar para que as pessoas que veem você ter tantas vitórias saberem qual é a origem da sua vitória. A razão por que vocês iam vencer é porque eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eu quero pedir que fiquem de pé aqui os que são pregadores do Evangelho. 1, 2, 3. Os que são pregadores. Continue de pé. Agora eu quero pedir que fiquem de pé os que já foram pregadores e deixaram de ser. 1, 2, 3. Não, isso não pode acontecer, não. Ok. E eu quero agora pedir que fiquem de pé os que desejam ser pregadores. 1, 2, 3. O senhor pode ir, por gentileza, estar aqui nesta tribuna. Olhe o batalhão de pregadores que o senhor tem aqui nesta igreja. Pai, eu te peço que ponhas na mente do teu filho uma sabedoria tão grande que ele tenha estratégias divinas para usar estas pessoas de diferentes maneiras para fazer a tua obra, para fazer a tua obra. Eu quero dizer-lhe da parte do Espírito do Senhor, na semana do Espírito Santo, do ano de 2020, algumas dessas pessoas que estão de pé como pregadores terão feito durante este ano coisas que nunca fizeram na sua vida. Coisas que nunca fizeram na sua vida. E se tu pensas em crescer, o tempo de crescer é agora. Se tu pensas em multiplicar, o tempo de multiplicar é agora. Se tu pensas em expandir, o tempo de expandir é agora. Tu só tens esta vida, então aproveita para fazer o melhor para Deus. Aplauda, Senhor. Só um minutinho, por favor. Eu quero pedir permissão ao pastor Denis. Eu quero pedir permissão ao senhor, pastor Denis, que depois que o culto terminar, quando houver a bênção apostólica e o culto terminar, quero lhe pedir permissão para que eu converse com estes irmãos pregadores aqui na frente, com a sua presença aqui, que eu tenho algo de surpresa para eles. Está bem? Pode ser? Muito obrigado. Então eu os convido. 10 minutos é tudo quanto eu preciso para falar alguma coisa com os senhores neste canto aqui. Pronto. Então, essa palavra que ele deu foi para dizer assim, eu estou de acordo mesmo, viu? Pronto. Então, quando o culto terminar, não vou embora. Sente aqui, eu quero conversar com esses que estão em pé, são pregadores. Vocês não sabem o que está acontecendo, mas eu vou revelar. Deus está levantando um batalhão que é um exército de pregadores da última hora e vocês são parte dele. Pode sentar, por favor. O que é que você vai fazer com o voo da pomba? O que é que você vai fazer com o voo da pomba? Eu lhe falei esta noite sobre os 3 voos da pomba, detendo-me nos voos da pomba no Antigo Testamento. E a última pessoa que eu vou mencionar, que foi tomada por Deus desse voo da pomba no Antigo Testamento, foi o profeta Zacarias. Quando Deus diz, Zacarias, pronto Deus, não por força. É verdade, Senhor, o Senhor está cansado de fazer força, eu não consegui nada. Nem por violência, isto mesmo, Senhor, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vocês que estão aqui nesta noite e que têm feito força para vencer e não têm conseguido, parem de fazer força. Porque quem vai vencer a sua guerra é o Espírito do Senhor. Vocês que têm batido fortemente no martelo e têm querido, pedido, suplicado, mas não têm alcançado, o tempo da vitória chegou. E quem vai dar esta vitória é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Põe-se de pé, por especial gentileza.
não faria sentido o apelo que eu vou fazer agora, porque é uma reunião da igreja, mas a minha consciência sofreria se eu não o fizesse. Todas as pessoas aqui são salvas? Todas as pessoas que estão aqui são salvas? Todas as pessoas que estão aqui e são salvas, estou falando salvas, estou perguntando se é filho de crente, estou perguntando se é batizado, são salvas? Número 2, todas as pessoas que estão aqui têm certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Número 3, todas as pessoas que estão aqui estão prontas para a volta de Jesus? Quem puder responder sim às 3 perguntas, vai ficar sentado, o que eu vou falar, 1, 2, 3. As perguntas são, quem é que está salvo? Quem aqui está salvo? Segunda pergunta, quem tem o seu nome no livro da vida? Terceira pergunta, quem está pronto para a volta de Jesus? Só quem pode dizer sim às 3 perguntas, seja muito honesto e muito honesta. Só quem pode dizer sim a estas 3 perguntas, fique sentado agora. Sentado. Só sente quem pode responder sim. Terminaram de sentar. Agora eu quero honrar publicamente a honestidade das pessoas que ficaram de pé. Você está de pé porque honestamente você não pode responder essas 3 perguntas. É a última vez que você não pode responder. Vem aqui que Jesus vai lhe dar vitória sobre as 3 perguntas. Você também vem. Casal? O casal também vem, por favor. Coisa linda. Coisa linda. É a última vez. Quando vier um próximo pregador que fez essas 6 perguntas, nunca mais. Nunca mais. Porque eu tenho sido pastor de igreja por vários anos. E a gente nunca pensa que precisa fazer apelos como este. A gente nunca pensa que há pessoas que estão conosco, algumas até estão úteis na igreja. Eu estive numa igreja e vi uma senhora que servia na cozinha tão admiravelmente que... Mas servir na cozinha não garante entrar no céu. É bom servir na cozinha e depois ir para o céu. E a gente pensa que estão e não estão. As 3 perguntas foram. A igreja se lembra da primeira pergunta? Qual foi? Quem é salvo? Vocês creem na Bíblia? A Bíblia é verdadeira? É verdadeira? É verdadeira. Os que acreditam que a Bíblia é verdadeira, digam, eu creio. Alguém ficou calado? Crê. A Bíblia é verdadeira. Pois a Bíblia diz, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus restou a Jesus dentre os mortos, serás salvo. Jesus está vivo ou morto? Está vivo ou morto? Confessaram. Ele morreu, mas restou. Dentro de 2 minutos, a certeza de salvação será possuída. A senhora não tem ideia dos problemas que eu já passei na vida. O senhor não tem ideia do que eu já enfrentei nesta vida. No dia 13 de junho, minha esposa sofreu um AVC. E eu estou aqui hoje porque é sábado à noite e amanhã pela manhã, depois da reunião, eu vou embora para casa para cuidar dela. Uma pessoa ficou lá. Mas se eu não dissesse isto, ninguém podia imaginar. Porque todo mundo está vendo que eu sou uma pessoa alegre. Sou ou não sou? Feliz? Sabe por quê? Porque as circunstâncias da minha vida estão para baixo. E a certeza da minha salvação está para cima. Isto vai acontecer com você a partir de hoje. Salvo, salvo, salvo. Agora, ainda que daqui para frente o diabo diga, você não é salvo, diga, é mais uma razão para eu crer que sou. Porque o diabo que eu não sou, porque ele é o pai da mentira. E tudo que o diabo fala é mentira. Segunda coisa, os senhores querem que existe mesmo o livro da vida? Sim. Pois a boa notícia que eu tenho é que os seus nomes serão escritos no livro da vida. Não basta vir à igreja, não basta ter uma Bíblia em casa, não basta vir aos cultos. E o que é que basta?
é ter escrito o nome no livro da vida. Jesus disse para os discípulos que ter escrito o nome no livro da vida ainda é superior a expulsar demônio. Vocês vão ter esse nome garantido. Em terceiro lugar, e este aqui é o mais sério, não é? É estar pronto para a volta de Jesus. Eu quero pedir que a igreja esteja de pé, por favor. A única razão por que essas pessoas estão aqui na frente, corajosamente, é porque a pomba está voando. Dá quase para sentir as asas. Você está também nessa lista? Você? Você está nesse grupo que veio? Você? Sim? Você? Só você. Vem aqui à frente, por favor. Você também está aqui. Como é o teu nome? Sara. Alguma vez você já cantou? Cantou assim? Em casa, por exemplo, já cantou em casa? Cantou assim? Já? Você já cantou assim diante do espelho? Você ouviu sua voz? Você gosta da sua voz? Deixa eu te fazer uma palavra que eu estou recebendo de Deus. Tu serás reconhecida como cantora na casa de Deus. Tu serás, porque Deus te deu uma voz tão linda. Eu nunca te ouvi cantar, mas quem te ouve e te deu a voz está falando comigo. Recebe nesta noite o selo de Deus para ti. Irmã pastora, eu tenho que aprender este nome. Churita, né? No dia 17 de maio deste ano, essa moça teve uma crise espiritual, pastor Genival, e ficou muito triste. Muito triste. Não foi a única que ela teve, mas essa do dia 17 de maio foi muito triste. E havia uma sensação no coração dela que Deus não se lembrava dela, que Deus não a amava. E ela não recuperou totalmente desse trauma, porque o diabo tentou enganá-la dizendo que ela não pertence a Deus. Deus está esta noite declarando a derrota do diabo. Nunca mais tu terás uma crise como aquela. Eu não sei se tu me dás autorização para eu dizer tudo, porque tem mais um pedacinho. Depende da tua coragem. Posso falar? Corajosa. Ok. Olha para mim, por favor. Nunca mais tu terás vontade de morrer. Porque tu vais viver, e viver, e viver, e viver, e viver. Você sabe o que quer dizer isso? O que quer dizer? Esse movimento da minha mão assim quer dizer... É pomba voada, né? Você não é pregadora, é cantora, né? Ok, pode sentar. Eu pedi que a igreja ficasse de pé para estender as mãos. Você é bem jovem, né? Estuda. Estuda. Vai para a tua sala de aula na tua mente agora. Foi? Dá uma olhada na primeira que está ao teu lado. Já deu? Não, na mente. Agora dá uma olhada na segunda. Não é a tua amiga. Não é tua amiga. Se fosse tua amiga, não te convidaria para o que te convida. Se fosse tua amiga, não queria que tu fizesses o que ela quer que tu faças. E tu tens existido até agora, mas a tua força está diminuindo. Eu vim dizer esta noite que a pomba está voando em cima de ti. E tu vais ter vitória. Tu tens mãe e pai? Estão aqui? Como é o nome da tua mãe? Robert e Sidneia. Ouviram os nomes? Porque eu não entendi nada. Os pais dela venham aqui à frente, por favor. Por mais que uma mãe tenha liberdade de conversar com a filha,
A senhora não imagina o que a sua filha tem passado na sua alma. É que ela não lhe conta tudo. Ninguém tem coragem de contar tudo. Me dê 1 minuto para eu dar um conselho para esta jovem, publicamente, porque serve para todos. Vocês me dão? Não chames uma colega tua do teu colégio lá, não chames de amiga. Elas não são tuas amigas, nem elas e nem eles. Elas são teus colegas, não são amigos. Sabe quem são os teus amigos? Olha para trás, por favor, vira-te para trás. Esta que te deu a luz. Aleluia. Talita? Ah, que Deus faça contigo como fez com a minha neta Talita. Mulher de ouro. Talita, literalmente tu estás nascendo de novo hoje. Tu nunca mais conta segredo teu para teus colegas. Eles não merecem ouvir. Porque quando terminar as aulas, você se separa deles e eles ficam com a tua história. E lá na frente, aquela ali eu conheço, ele é assim, assim. Esta é a pessoa. A única pessoa neste mundo que seria capaz de morrer por ti está te abraçando agora. Ela é tua verdadeira amiga. E aqui está o teu pai que vai te beijar agora. Este momento é importante? Vocês pensam que Deus está atingindo só aqui? Deus está trabalhando à maneira dele. Diga comigo, Senhor, já que tu és Senhor, então, sê Senhor. Vamos orar a Deus por essas pessoas. 3 palavras para você. Contrariando o que o diabo... Você sabe o que o diabo existe? Porque ele persegue você. É um desgraçado, é ordinário. Eu só não ponho mais nome nele porque esse púlpito é sagrado. Se o diabo tivesse mais força, você nem estaria aqui hoje. Hoje, estou falando hoje. Porque você sabe que foi custoso. Mas você venceu. As 3 palavras que eu tenho para você, que vem Deus, são assim. Como é o seu nome? Daiane. Eu não vou falar Daiane, porque eu recebi 3 palavras, mas são para você. Você vai vencer. Amém, pastor? O senhor pode estar aqui à tribuna, por favor? O senhor pode, eu posso lhe pedir que mais 2 pastores estejam aqui, por favor? O senhor pode designá-los? No mundo natural, vocês não têm ideia do trabalhar de Deus esta noite. Não, estatisticamente, não dá. Agora, depois, pastor. Porventura, diz o Senhor, encontraste no meu livro alguma prova de que eu fui infiel para com Moisés? Encontraste no meu livro alguma prova de que fui infiel para com Davi? Não. Encontraste no meu livro alguma prova de que fui infiel para com Paulo? Não. Então eu serei infiel para contigo. Fortalece o teu ânimo, porque minhas promessas se cumprirão, diz o Senhor. Xaranamagaçuria. Só gente batizada com o Espírito Santo é que fala em línguas. Então fale. E os outros? Os outros não falavam, mas vão falar também. Eu quero pedir aos pastores que estão aqui à frente a gentileza de estenderem suas mãos em direção a este público que está aqui. E eu vou pedir algo um pouco mais completo. Gentilmente eu peço, eu vou falar um passo e eu quero pedir que cada um, todos de uma vez, não vai ter problema. Um passo, aí todo mundo dá um passo para trás, tá bom? Todos, aí não vai, ninguém vai, um passo para trás. Somente isso. Agora, eu quero pedir que o pastor fique aqui, mas que os outros pastores estejam para abençoar, intercedendo por estas pessoas. Está nascendo um novo começo, é muita gente. Algumas dificuldades ministeriais longas
grandes pesares que vão ter com algumas destas pessoas, não terá mais. Porque Deus, de uma vez, trabalhou e a pomba voou sobre eles. Os pastores podem, por favor. Ok, muito obrigado. O pastor da igreja vai orar por vocês. Cada um de vocês terá 3 bênçãos especiais de Deus: a certeza de salvação, a certeza do nome escrito no livro da vida e a certeza da esperança da volta de Jesus. Deus a todos abençoe, no nome maravilhoso de Jesus. Depois do culto terminado, eu falo com os pregadores e fico 10 minutos conforme prometi. Deus abençoe, amados. Ô, pastor. Aleluia. A igreja, levante a sua mão. Senhor, meu Deus, meu Pai,